Maranata, eu sou o professor Paulo. Estamos juntos aprendendo sobre o pecado. É muito importante entender o que é o pecado. Falamos que, estamos falando até agora e entendemos que o pecado é uma escolha. O que Adão passou para mim e você foi a consequência do pecado. Uma das consequências, a morte. A outra consequência, a tendência para pecar. Vou ler um assunto aqui agora para que você entenda isso. A nossa natureza, ela é pecado, é o que dizem. Ela já existe em nós, independente das decisões ou mesmo antes dela. Já viemos corrompidos, portanto, uma ofensa a Deus. Podemos dizer que nossos pais, quando mantiveram relações sexuais para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida, eles ofenderam a Deus. Por quê? Porque estavam dando vida a mais um ser pecador. Então veio ao mundo alguém que ia ofender a Deus. Aí está o pensamento católico, que pecado, que sexo é pecado, porque traz à vida um pecador. Mas será que é isso mesmo? Já nasce assim, com um pecado? Ao gerar uma nova vida, gera um pecador. Então, nesse pensamento, o homem só pode ter uma vida. E essa vida de escravidão ao pecado. Não há outro jeito. Peço perdão e peco. Peço perdão, peco novamente. Por quê? Porque eu sou pecador. Não adianta. A minha vida é vida de pecado. Está em mim o pecado. Então, não adianta. O que eu faço já é pecado. Então, tem que pedir perdão para Deus sempre continuar pecando e pedindo perdão. Que pensamento louco é esse? Pecando sem qualquer outra alternativa, fazer o que é a minha natureza, o que é natural para mim. Esse ensinamento, chamado de pecado original, ensina que o homem é culpado e deve ir para o inferno mesmo antes de qualquer escolha entre o bem e o mal. Então não tem jeito, eu tenho que ir para o inferno, purgatório, porque eu não tenho escolha. Já nasci assim, predestinado a isso, mas a Bíblia diz ao contrário. Em Filipenses 1,5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo. Predestinado a ser adotado por Cristo, para ser como Ele. E Cristo não tinha pecado. Aqui não diz que foi predestinado para o inferno ou para a morte. Pelo contrário, foi predestinado para a vida. E vida é Cristo. Então, cometer pecado antes de conhecer o que é pecado? Como pode ser? Como que eu posso errar sem saber que estou errando? Ou que aquilo que estou fazendo é errado? Paulo já disse isso, já vimos que ele descobriu o pecado quando a lei apresentou para ele o pecado. Aí ele entrou em desespero, mas o desespero cessou. Quando? Quando ele entendeu que Cristo é aquele que tira o pecado, que salva o pecador. Aí ele se deleitou, graças a Jesus Cristo, que morreu por mim. Por esse motivo, temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Quer ver alguns textos que falam sobre escolhas? Mateus 5,48. Mateus 5,48. E diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E Jesus dizendo: sede perfeitos. Escolha, quer ser perfeito? Venha para Cristo. Ele diz: será perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. Romanos 6,16. Romanos 6,16. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe? Servos sois daquele que obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, se você vive uma vida de pecado, você é servo do diabo. Mas a partir do momento que você passa a ser servo de Cristo, você passa a ser servo da obediência. E aonde há obediência, querido, não há o quê? Não há pecado, não há culpa. Em Judas 24, Judas também fala algo tremendo sobre uma vida sem pecado. Escolher ter uma vida justa diante de Deus, não pelo poder humano, mas pelo poder de Cristo. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, o quê? De pecar.
e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundância, alegria. Quem? Cristo. Ele apresenta você o quê? Sem culpa, sem pecado, desde que você escolha isso, percebe? Sem pecado. E Filipenses 4,13, que eu não vou nem ler aqui porque é conhecido, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na King James diz: tudo posso naquele que é Jesus Cristo que me fortalece. Percebe, amigo? O pecado é uma escolha. Você tem a tendência para pecar. Essa tendência não é pecado. Se torna pecado quando você cede a essa tendência e esquece de Cristo. Mas em Cristo ele disse: você pode tudo. Você é vencedor. Você não precisa pecar, porque eu tiro o pecado. João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Tira o pecado da sua vida. Que Deus abençoe você. Que você venha para Cristo. Tire o pecado da sua vida. E não se esqueça, tudo que você ouviu veio da voz de Deus. Não esqueça de dar um like. Compartilhe. Isso é muito importante. Deus te abençoe. E um big abraço.